Graça e paz, queridos, tudo bem? Pastor Wagner, pastor sênior da Igreja Vida. Para mim é uma alegria, um prazer muito grande poder estar aqui com vocês, nesse dia tão especial. Estaremos numa série de mensagens tratando alguns pontos importantíssimos referente à libertação. Libertação é um tema que Deus tem me conduzido há alguns anos, então eu tenho experimentado e vivido algumas coisas interessantíssimas referente a esse tema. Deus me fez um libertador porque um dia eu precisei ser liberto. Então, só cura aquele que foi curado, só liberta aquele um dia que foi liberto. Quem está preso não tem o poder de liberdade, não tem o poder de libertar as pessoas. Então, nessa minha trajetória, Deus tem me conduzido com muita graça e com muita misericórdia nesse meu ministério, nessa área de libertação. Tenho ouvido pessoas, eu tenho andado com amigos nessa área, interessantíssimos, que têm me ajudado a viver esse período do meu ministério para libertar pessoas com muito carinho. Então, pessoas que intercedem, pessoas que me amam, pessoas que estão junto comigo nessa caminhada, nessa jornada. Tá? E eu gostaria de convidar a você junto a gente viver um período de libertação. Eu tenho aqui 7 temas para poder trabalhar com você, então serão 7 quintas-feiras, os vídeos serão disponibilizados sempre às 21 horas, e que você possa, de uma certa forma, se você não conseguir assistir no dia, marque, salve, compartilhe, mande no grupo de seus familiares, mande para amigos, mas o importante é você estar assistindo. Só pode libertar aquele um dia que foi liberto. E se você quer ajudar pessoas, se você tem isso no coração, essa chama de ajudar pessoas, você primeiro precisa entender que uma vida liberta requer renúncias. Então, primeiro você precisa entender que você precisa também ser curado, você também precisa ser liberto. Então, como é um tema extremamente complexo, a forma de libertação é um tema muito difícil, um tema bem complicado, um tema onde as pessoas elas não querem entrar de uma certa forma, elas não querem viver, elas não querem participar porque acham que o confronto é grande, ficam com medo de possessão, algumas igrejas elas não querem estar trazendo esse tema com propriedade, com qualidade para suas igrejas, e com isso eu tenho visto muitas pessoas cativas, muitas pessoas entram em contato comigo, cativas, e quando a gente senta, a gente conversa, começa a fazer um mapeamento, é nítido ver o quão essas pessoas estão presas, porque pessoas feridas, elas vão ferir pessoas, Então nós temos aí uma hereditariedade, diante de algumas situações de libertação, onde líderes espirituais ferem pessoas, onde os pais ferem os filhos, e aí nós vamos ver uma sequência, uma consequência de feridas, de prisões, de cativeiros, de amargura que as pessoas vão estar vivendo. Então, Deus me despertou para viver isso no meu ministério, mas particularmente na minha vida. Tá? Então, eu costumo dizer para os pastores aqui, para os líderes aqui da igreja onde, por misericórdia, Deus me colocou como pastor, que o nosso maior ministério é onde a nossa maior dor, onde nós sofremos bastante. Muitos querem cantar, muitos querem estar pregando, mas esse é um dom que a gente particularmente vive e tem, Então, eu mesmo sou músico, toco bateria, mas já toquei clarinete, Então, isso é dom, eu exerci isso na minha igreja através do dom, mas o meu ministério mesmo é um ministério pastoral, meu ministério mesmo é um ministério de libertação, é um ministério de apacentar pessoas.
Então, e aonde eu fui muito ferido, né, onde estive preso, cativo, né, no final, lá na última mensagem, lá na sétima, eu vou contar um pouco do meu testemunho, mas onde eu fui preso, cativo, onde eu vejo minha família presa, cativa, né, foi onde Deus me despertou para viver uma vida de liberdade. Tá? Então, o tema, né, esse tema complexo, né, muitos não querem estar trazendo para o seu dia a dia. E dessa forma aqui, através do vídeo, através do YouTube, de repente através do Instagram, você possa ser alcançado, né, para viver o sobrenatural do Senhor sobre a sua vida e começar um processo de libertação na sua vida, na sua casa, na sua família. Você pode dizer um amém aí? Então, antes da gente entrar nesses temas, tá? Hoje vamos trabalhar exatamente, né, o tema maldições hereditárias, né? Vamos trabalhar exclusivamente esse tema para que você possa começar a entender as maldições, essas prisões, esse cativeiro que você possa estar vivendo na sua vida, tá bom? Mas antes de a gente entrar nisso, vamos estar orando ao Senhor, vamos estar clamando ao Senhor sobre o que nós vamos estar vivendo aqui. Amém? Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse período, mas também, Jesus Cristo, pedir, Jesus Cristo, um fortalecimento sobre as nossas vidas, Senhor. Deus, sabemos que os anjos, meu Pai, acampam ao redor daqueles que o temem, Senhor, e que amam. Ó Deus, nós tememos a Ti e amamos a Ti, Senhor. Então guarda a nossa vida, guarda a nossa casa, guarda, meu Pai amado, os nossos bens, guarda, meu Pai amado, tudo, Jesus Cristo, que nos envolve, Jesus. Pois, meu Pai, o diabo, meu Pai, vem como um ladrão para roubar, meu Pai, saquear, Jesus Cristo. Ó Deus, nos fazer cativos, Jesus Cristo. Nos colocar num lugar, meu Pai, de dor e de sofrimento. Mas pela Tua palavra, Senhor Jesus, nós vamos viver uma vida, meu Pai, em liberdade, meu Pai, plena contigo, Senhor Jesus. Então, meu Pai, diante do que nós vamos tratar, Senhor Jesus Cristo, traz a luz, traz o entendimento, meu Pai, traz a clareza na vida dos seus filhos, Senhor Jesus. Assim, meu Pai, eu oro, e assim, meu Pai amado, eu agradeço. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Maldições hereditárias. Então, uma família sob maldição, uma família que está sob maldição, está debaixo de uma escravidão. É uma família com a possibilidade de ser destruída, exterminada, caso não permita a entrada de Cristo sobre a sua família, sobre essa família. Tá? Então, uma família escravizada, né, uma família que está debaixo de uma maldição. E Cristo precisa entrar, né, com a tua palavra, com o seu poder, mas você primeiro precisa permitir a entrada de Cristo. Você conhece exemplos de família que se encaixam exatamente nessa situação. Com certeza você conhece, né, e você já viu, mas possivelmente você conhece, mas você não consegue olhar para a sua própria família. Então, é nítido ver que a sua descendência permanece presa, que a sua descendência permanece acorrentada, amarrada. Tudo isso como consequência dos pecados cometidos pelos pais e pelos antepassados. Tá? Então, estamos falando de maldições hereditárias. Então, nós vamos estar falando e estar tratando muito referente a isso. Tá? Prisões que hoje nós nos encontramos, que nós vivemos, né, cometidos pelos nossos antepassados ou até mesmo pelos nossos pais. Tá? Então, essa corrente ela precisa ser rompida em nome de Jesus. Essa corrente ela precisa ser quebrada, essa corrente ela precisa ser exterminada. Nós precisamos tirar precisamos tirar famílias, né, desse cativeiro. Então, o que são maldições hereditárias? Precisamos entender que, em primeiro lugar, o que são maldições, né, e maldições hereditárias. A palavra maldição significa um mal presente, um mal que está atuante em nossas vidas. Então, maldição tem esse significado, é um mal que nós estamos vivendo, é um mal presente, um mal que está acontecendo no dia. Então, esse mal, ele teve um início,
tá? E teve um início. E no passado houve alguém que o gerou, dando essa legalidade aos espíritos malignos nas gerações futuras, ao ponto desses espíritos agora estarem reivindicando esse direito. Um rápido testemunho aqui referente a essas reivindicações. Isso é muito sério e você precisa compreender isso, né, com muita propriedade. Eu conversando com meu pai, né, uma vez minha mãe é alcoólatra, né, foi alcoólatra, né, que ela já falecida, né, mas ela foi alcoólatra já desde os seus 13, 14 anos de idade, né, e quando casou com meu pai, né, eles viviam uma vida extremamente atribulada, né, tanto que no tempo eles acabaram se separando, não conseguiram ter o convívio. Mas conversando com meu pai, fazendo um mapeamento da minha vida, sabendo, né, quem eram meus pais, né, como é que eles viviam, aquela coisa toda, né. Teve um caso de possessão da minha mãe. Meu pai não era evangélico, né, até hoje não é, estou orando para a conversão dele, nem minha mãe também não, mas, né, minha mãe gostava, né, de frequentar, né, espiritismo, né, macumba, essas coisas assim, essas religiões aí. E aí, num determinado período, meu pai me contou que minha mãe, possessa, né, de demônios, né, o demônio falou para o meu pai a seguinte questão assim, ó, ela fez um pacto comigo, né, ela é meu cavalo, né, e eu estou reivindicando, né, e como ela não consegue pagar, eu vou reivindicar isso através da sua vida, que era a vida do meu pai, né? E através da vida dos filhos dela. Então, né, perceba que o diabo, né, se manifestou, e meu pai nem crente era, meu pai não é crente, né? E ele me contou isso, né? Eu fiquei extremamente assustado e aí comecei a intensificar ainda mais as orações sobre a minha vida. Mas perceba que o diabo, ele reivindica, né? Então, e quando se tem pecado, né, e não confessado, né, nós temos a probabilidade, a possibilidade desses demônios né, virem e reivindicarem, né, esses pactos, né, que os nossos pais fizeram, né, com os demônios, tá? Então, todo mal teve um início, tá bom? Então, houve alguém que gerou, né, essa legalidade, né, com os espíritos, tá? Então, esses espíritos, eles possivelmente eles vão reivindicar os seus direitos para as gerações futuras, tá? Então, os dicionários dão o seguinte significado para a palavra hereditariedade, tá? Então, o que os dicionários eles trazem, né? Eu fiz uma pesquisa breve aqui, tá? Então, o dicionário dá o seguinte significado para a palavra hereditário, né? O que se transmite por sucessão, tá? É um título hereditário, tá? Então, por sucessão, né, você tem direito, né, a algum bem, tá? O significado também significa assim, o que se transmite dos ascendentes ou aos descendentes por hereditariedade natural, ou seja, uma doença, né, uma doença hereditária, alguma coisa assim, tá? Né? E o príncipe hereditário é o príncipe que, por direito, deve herdar o poder. Então, maldições hereditárias, ela é uma verdade, tá? Porque nós acabamos assumindo, recebendo por título, né, ou por descendência, né, ou ascendência, né, ascendência natural, essa hereditariedade, né, e nós acabamos, né, vivendo esse mal, tá? No mundo espiritual, a sucessão ela também acontece dessa forma, tá? Então a herança ela pode ser boa ou indesejável, bênção ou maldição. Nesse aspecto, né, de receber essa herança, ela é boa ou indesejável, é um aspecto
que pode se trazer para a vida e para a morte também. Então, há, portanto, situações, ocorrências, boas ou más, né, que se repetem em gerações posteriores. São heranças que herdamos, querendo ou não querendo. Não adianta, você querendo ou não querendo, nós vamos receber essa herança. Então, nós as recebemos, e muitas vezes referem-se ao mal que se repete. Por isso, constituem-se maldições hereditárias. Tá bom? Espero que você esteja compreendendo até aqui o que eu estou falando. Tá? Então, assim como um DNA no sangue, temos também um DNA espiritual. E é algo que acompanha as gerações, que passa no sangue de uma família ou que passa na vida espiritual dessa família. Então, quando uma pessoa ou uma geração invoca espíritos malignos através de crenças e práticas que contrariam a palavra de Deus, então um ciclo de reivindicações se estabelece nas gerações posteriores. Desse modo, o espírito maligno ou os espíritos malignos na geração atual, reivindicam o direito que lhes foi dado nas gerações passadas. Então, se aos demônios foi pedido saúde, se aos demônios foi pedido prosperidade, proteção, felicidade, fertilidade, capacidade espiritual, sucesso, vida longa e outras ambições, então os espíritos malignos reivindicam o seu direito de agir nas gerações seguintes, trazendo o contrário do que lhes foi pedido. Tá? Então, você vê alguém que pediu algo, bens, prosperidade, saúde, tudo, os demônios eles vão reivindicar nas gerações seguintes, tudo ao contrário que você vem pedindo. Tá? E esses demônios, eles agem assim, são assim que eles agem. Tá? Então, as maldições, eu gostaria que vocês entendessem que as maldições, elas foram quebradas na cruz. Toda maldição foi quebrada na cruz e toda bênção vem do sacrifício de Jesus Cristo por nossas vidas. Tá? Então, damos graças a Deus por essa grande conquista. Em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 18, vai dizer o seguinte. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, que vai dizer o seguinte: pois sabeis que não foi com coisas perecíveis, isto é, com prata ou ouro, que fostes resgatados da vida fútil que herdastes dos vossos pais, mas pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Pois sabeis que não foi com coisas perecíveis, isto é, com prata ou com ouro, que fostes resgatados da vida fútil. Aí preste atenção a palavra aqui, da vida fútil que herdastes dos vossos pais, mas pelo sangue precioso de Jesus. Então aqui nós percebemos que Jesus, ele comprou, ele repreendeu, quebrou toda a maldição na cruz. Mas perceba aqui, que nós temos uma herança, pois, como está dizendo aqui no versículo, que fosse resgatado da sua vida útil que herdaste dos vossos pais, ou seja, nós recebemos a herança. Então não basta, porém, apenas só não basta saber essa verdade consumada espiritualmente por Cristo, mas é preciso trazer para a nossa realidade de vida esta conquista de Jesus. Então, você só saber que Jesus morreu e resgatou e te tirou a maldição, não basta. Isso é uma informação muito legal, mas ela invalida quando nós não a vivemos, quando não a praticamos na totalidade. Então precisamos dela, precisamos nos apropriar dessa palavra, porque se a gente não se apropriar dessa palavra, nós vamos viver uma vida de maldição ainda.
tá? Então precisamos se apropriar, nós precisamos, né, entender que Cristo resgatou dessa vida fútil que nós herdamos dos nossos pais, tá? Mas não basta, porém, apenas você saber essa verdade consumada espiritualmente por Cristo, mas é preciso trazer para a nossa realidade, na vida, trazer essa realidade, essa conquista. Então nós temos que nos apropriar. Então temos que nos apropriar da quebra, tá? Então a verdade é que precisamos declarar, precisamos receber em todas as áreas da nossa vida a vitória que foi conquistada na cruz por Jesus. É de fato o conhecimento da verdade, que a palavra de Deus, que a palavra de Deus é que traz libertação. Tá? Então é de fato esse conhecimento dessa verdade, que essa palavra de Deus, que Jesus Cristo é quem é o libertador, e a palavra dele traz libertação para a gente. Entretanto, irmãos, no processo de conhecer a verdade, o inimigo levanta-se de todas as formas para impedir que recebamos a libertação por completa. E muitas vezes essas reivindicações intensificam-se quando as pessoas se convertem a Jesus. E se fecharmos os olhos pensando que depois de aceitar Jesus em nossa vida, tudo já foi quebrado e não existe mais maldição a ser quebrada, então não seria necessário orar por aqueles que ficaram doentes, pois está escrito lá em Isaías 53:4, assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores tomou sobre si. O fato é que Jesus levou no mundo espiritual, não significa que isso seja uma realidade na nossa vida aqui na Terra. Afinal, como sabemos, ainda hoje, cristãos ficam doentes e até morrem de enfermidade. Então, isso significa que aquilo que foi gerado na cruz precisa chegar à minha vida e na sua vida. Então, foi o que Jesus ensinou e nós temos que ligar na terra ou desligar na terra. Mateus, no capítulo 18, no verso 18, vai dizer o seguinte: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, confirmando o que acabo de dizer, tenho visto muitos que, ao se apropriarem da quebra de maldição, recebem a cura de enfermidades físicas, a cura de enfermidades emocionais e a cura de enfermidades espirituais. Então, precisamos nos apropriar do que Jesus, fez por nós, tá bom? Senão, nós realmente não vamos viver uma vida, de liberdade. Jesus morreu na cruz, levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Amém? Glória a Deus por isso. Mas isso só tem relevância se você se apropriar dessa palavra, e começar a viver aquilo que a Bíblia manda. Não adianta você falar que se apropria, mas você continua com as mesmas práticas, continua com os mesmos ritos, continua adorando estátua, continua com todo o misticismo envolvido na sua cabeça. Você vai estar preso a uma mentira. E é isso que Satanás ele faz. Quando eu falei que Satanás, ele tenta, quando as pessoas se convertem, ele tenta de uma certa forma aprisionar pessoas, aprisionar com uma falsa verdade, uma falsa religiosidade, tá? Então você precisa se apropriar dessa verdade. Isaías 53, que ele levou sobre si as enfermidades e as nossas dores, tá? Então, como nós nos apropriamos disso? Cumprindo os mandamentos de Jesus. Não adianta você dizer para mim que recebe tudo isso, mas vive uma vida do mesmo jeito que seus pais viviam, beberrão, fumando, fazendo orgias, Então, precisamos ter muito cuidado, porque essa palavra ela acaba sendo invalidada pelo que você vive. Jesus tomou sobre si, tá?
mas para todos aqueles que o aceitam, né? Para todos aqueles que querem viver uma vida cristocêntrica. Essa é a verdade. Uma vida cristocêntrica, tá? Então, bênção ou maldição? A escolha é sua, né? Essa é uma escolha basicamente sua. Bênção ou maldição? Você precisa escolher, tá? A bênção de Deus ou viver uma vida de maldição. Desde a criação, o ser humano é dono do livre-arbítrio, tá? Então, suas escolhas, guardem isso, gravem isso ou anotem isso, as suas escolhas traçam a sua história. As suas escolhas traçam a sua história. Então, possivelmente, e é triste dizer isso, eu converso com muita gente com muita história ruim, porque eles traçaram a sua própria, eles escolheram o seu caminho e traçaram a sua própria história. Deus tem uma história, né, para a sua vida. Deus já traçou, né, uma vida próspera, uma vida de graça, uma vida de misericórdia, uma vida de muita sabedoria para a sua vida. Você precisa agora escolher esse caminho, né? Então, suas escolhas traçam a sua história. E eu falo isso, irmãos, porque eu vim de uma família extremamente complicada, né? Então, eu fui criado pelos meus avós, minha mãe era alcoólatra, né? E aí, quando meus pais se separaram, eu fui morar com os meus avós. Eu fiquei alguns anos sem ver o meu pai, porque, né, coitado do meu pai, né, ele foi pai muito cedo, mas aos 12 anos de idade ele já morava sozinho, 12, 13 anos de idade, já morava sozinho, né? Então ele não teve, por mais ele ter pai e mãe vivos, né, na época, ele não teve uma base, né, de paternidade. Então ele não sabia ser pai, né? E aí, com isso, né, quem é ferido vai ferindo, né? Então, se você não tem conhecimento, você vai, né, como é que posso dizer, reproduzindo as mesmas dores, as mesmas mazelas, né? E aí, com isso, irmãos, eu vivi uma vida totalmente desgraçada. Então, eu venho de uma família de sambista, então, né, por parte de pai, eu venho de uma família de muita idolatria, né, por parte da mãe, né, onde eles frequentavam centros de macumba, né? Então, eu vivia uma vida, né, totalmente avesso do que eu vivo hoje, né? Então, era uma vida, né, da minha família de muita prostituição, né, de muito roubo, de muitas dores, né? Então, complicado. Então, eu escolhi uma vida diferente para a minha vida. Então, aos 9 anos de idade, pela misericórdia do Senhor, eu me converti, e dali para cá, então, eu nunca mais me desviei do Senhor. Mas é interessante que eu busquei uma vida totalmente diferente, né, do que meus irmãos, meus parentes, minha mãe, a todos, né, que são de familiares meus, viveram, né? E com isso eu tracei uma história totalmente diferente e de liberdade sobre a minha vida, tá? Então, prisões, né, que eu vejo os meus irmãos, né, meus familiares presos, cativos, eu, pela misericórdia, não vivo, porque tracei minha história pelo Senhor. Então, suas escolhas traçam suas histórias, tá? Então, é possível. Então, a mesma educação que eu tive, a minha mãe teve, porque eu fui criado pela minha avó. Então, né, e por que minha mãe era alcoólatra e eu não me tornei alcoólatra, né? Porque minha mãe, né, tinha uma vida devassa, né? Meu pai tinha uma vida, né, devassa, de muito sexo, de muito compartilhamento, né, sexual com muitas pessoas, né? Então, por que não vivi isso? Porque eu busquei ter uma vida diferente. Então, suas escolhas traçam as suas histórias. Então, as escolhas
trazem consigo a bênção e a maldição. E foi o que eu vivo hoje uma vida extremamente, lógico, de renúncia, mas a vida de viver uma vida de bênção é uma vida de renúncia, uma vida de maldição. Tá? Então as escolhas trazem consigo a bênção ou a maldição, tanto para o presente, mas também para a futura descendência que virá sobre a sua vida. Tá bom? Em Josué, no capítulo 24, no verso 15, vai dizer assim, porém, se vos parecer mal aos vossos olhos, servi ao Senhor. Escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviam os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Deus abomina o pecado. Deus, ele abomina o pecado. E a desobediência abre brechas para o mal. E essa é uma escolha errada. Quando nós escolhemos a desobediência, essa desobediência abre brechas malignas de maldição. E tenha certeza que essa é uma escolha extremamente equivocada. Muitos vivem iludidos, tá? Esquecem que tudo que planta, que toda plantação tem colheita e que todo ato tem consequências. Lamentações, no capítulo 5, no verso 7, vai dizer o seguinte: nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Olha só que tremendo. Olha só que quão grave isso, Perceba o que o profeta Jeremias declarou aqui. Nossos pais, eles pecaram e já não existem. Mas nós levamos o castigo, das suas iniquidades. Então, os descendentes não carregam o pecado dos pais. Entenda e compreenda isso, tá? Eu não carrego o pecado do meu pai, mas eu sofro as consequências desse pecado. Nós sofremos as consequências desse pecado, e isso é a herança. Essa é a maldição. Tá? Então, os espíritos malignos alimentam-se dos pecados de uma geração, e assim têm mais forças para repetirem a história nas gerações seguintes. Vocês conhecem pessoas que eram alcoólatras, vamos trazer para isso, e o pai se tornou alcoólatra, e agora o filho também é alcoólatra. Por quê? Porque os espíritos malignos, eles se alimentam dos pecados da geração. Tá? E assim eles têm mais forças para repetirem as histórias nas gerações futuras, nas gerações seguintes. Deuteronômio, no capítulo 28, o verso 15 ao verso 18, e depois nós pulamos lá para o verso 59, vai dizer o seguinte: será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Maldito será tu na cidade e maldito será no campo. Maldito o fruto do seu ventre e o fruto da tua terra. Então o Senhor fará espontosas as tuas pragas e as pragas da tua descendência, grandes e permanentes pragas e enfermidades malignas e duradouras. Deuteronômio capítulo 28. A gente leu aqui do verso 15, 16, 17, 18, tá? E depois nós pulamos lá para o verso 19. Se hoje escolhemos a vida, a bênção, ela virá também sobre a nossa descendência. Se escolhemos a bênção de Deus, se escolhemos obedecer, se guardarmos os mandamentos e os seus estatutos, a bênção, a vida, ela virá também sobre a nossa descendência. Mas quando nós escolhemos a morte, ou seja, a maldição
alcançará a nossa descendência. Vamos tirar essa palavra morte, né? Mas quando nós escolhemos a desobediência, nós vivemos uma vida de maldição. Deuteronômio, no capítulo 30, no verso 19, diz assim, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. Consegue compreender, né, que é uma questão de escolha, onde você e eu precisamos escolher a bênção e a maldição. Está sobre nós, irmãos. Está sobre a sua vida. Então, a maldição cria uma corrente que permanece enquanto o pacto não for quebrado, enquanto o pecado não for confessado e perdoado. A Bíblia vai dizer: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. As misericórdias do Senhor estão a todo tempo sobre a nossa vida. Nós escolhemos não viver debaixo da misericórdia do Senhor. Deus tem algo para tratar, para trazer, para te influenciar. Você precisa escolher o que quer viver. Você precisa hoje estar vivendo, buscando uma vida de santidade. Para isso, irmãos, nós precisamos renunciar. Para isso, nós precisamos, a cada minuto, renunciar práticas que os nossos pais foram embutidos nas nossas vidas por conta dos nossos pais, né? Comportamentos precisam ser mudados, né? Eu já ouvi pessoas dizerem assim: eu nasci assim e vou morrer assim. Parece que é a síndrome da Gabriela, né? Então, não viva isso. Você pode até ter nascido e terem colocado um DNA, né, sobre a sua vida, um comportamento que não é esse comportamento que Deus quer para você, tá? Não leve, né, não traga ainda os castigos referentes às iniquidades que os vossos antepassados viveram, mas viva uma vida liberta. E para quebrar essas maldições hereditárias, né, para quebrar esse ciclo de pecados, para quebrar essas heranças, né, maldizentes sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, você precisa compreender que Jesus, ele quebrou na cruz, sobre a cruz, ele quebrou todas as maldições, mas precisamos nos apropriar dessa quebra. E nos apropriar, irmãos, precisamos ter uma vida diferente do que nós vivemos. Uma vida diferente do que você estabeleceu como regra para a sua vida, né? A regra, você precisa permitir Deus ditá-la para que você viva o sobrenatural do Senhor sobre a sua vida, tá? Assim como o DNA no sangue, nós também temos um DNA espiritual, né? E esse DNA espiritual, eu gostaria que você compartilhasse do DNA de Cristo, né? Se torne um cristão verdadeiro. João 8,32 vai dizer assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então você precisa se apropriar da verdade que é absoluta, que é Jesus Cristo. E aí nós vamos viver uma vida liberta no Senhor. Amém? Chorar por sua vida. Deixa eu abençoar você, tá bom? Ao final dessa série de mensagem, né, gostaria de contar com você, né, para estar junto comigo, tá? Compartilhe isso, né? Vamos viver esses 7 dias juntos, e ao final desses 7 dias, né, dessas 7 quintas-feiras, nós estaremos aqui trabalhando esses temas, né?
nós estaremos fazendo uma oração de renúncia, referente a todos esses temas que nós vamos falar aqui, tá? Hoje é maldição hereditária, tá? Você compreendeu, né, um pouquinho do que é maldição, tá bom? Então, que você possa, nesses 7 dias, compreender, permitir que a palavra do Senhor entre no seu entendimento, né? E ao final nós estaremos fazendo uma oração de renúncia, eu e você, tá? E com certeza nós viveremos o melhor de Deus, tá bom? Caso você queira saber mais, compreender mais, né, me procure aqui nas redes sociais, né? Nas redes sociais da Igreja Vida tem meu telefone, né? Tem o telefone da secretária, né? Ela pode agendar com você um horário, né, para que a gente possa estar conversando, né? Se você é de outro estado, se você é de um outro país, se você é de um outro lugar, né, nós podemos fazer isso, né, online, a gente pode sentar para conversar, tá? Eu não faço, né, mapeamento, libertação, né, por telefone, nem por vídeo, tem que ser pessoal, tá bom? Mas eu posso trazer uma orientação, né, e trazer até mesmo uma orientação de que igreja você pode ir, de onde você pode buscar, né? Eu conheço alguns pastores, né, onde você pode, né, estar buscando, né, viver uma vida liberta, mas para isso precisa confessar, precisa de um discipulado, precisa de um libertador. Você não liberta sozinho, tá bom? Né? Para se libertar, nós precisamos de um libertador. Cristo é o nosso libertador, mas ele usa pessoas, né, para a sua obra, tá bom? E eu, como pastor, estou aqui, tá bom? Eu vou deixar aqui nos comentários fixado, tá, as minhas redes sociais, o meu contato, para que você possa, de uma certa forma, entrar em contato comigo, caso queira viver um processo de libertação. Temos aqui uma equipe maravilhosa de pastoras abençoadas, né, que vão estar, né, podendo te atender, podendo conversar com você, e eu também estarei aqui, né, ministrando e trabalhando sobre a sua vida, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, deixa eu abençoar a sua vida em oração, tá bom? Deus, eu quero te agradecer, meu Pai, por esse período, meu Pai. Ó Deus, eu sei que nesse momento, meu Pai, teve gente que apresentou dor de cabeça, apresentou sono, Jesus. Ó Deus, sentiu mal. Ó Deus, repreenda todo o mal, Jesus. Ó Deus, nós acreditamos, meu Pai, que a Tua palavra, meu Pai, ó, nos traz um entendimento para viver uma vida de liberdade. Então, meu Pai, que a palavra penetre, que a Tua presença, meu Pai, ó Deus, invada, Jesus Cristo, ó Deus, o ser de cada um que está, meu Pai, ouvindo e participando, meu Pai, ó Deus, desses estudos, Senhor. Trabalha no nosso entendimento, guarda as nossas vidas, Senhor, repreenda todo o mal, Senhor. Assim, meu Pai, eu abençoo, ó Deus, os seus filhos, Jesus, e que nós possamos, Jesus Cristo, viver uma vida de graça e de liberdade diante de Ti, Senhor. Assim agradecemos. Amém. Amém? Então, eu espero você na próxima quinta-feira, né? Esteja conosco, né? E vamos juntos viver uma vida liberta. Deus te abençoe.